A gente vai iniciar a nossa segunda aula de gestão ambiental e qualidade no agronegócio, né? A gente só tem essa aula de 15 em 15 dias, e aí vale a pena a gente relembrar o que a gente conversou em aulas passadas, né? Aliás, oficialmente a gente só teve uma aula até o momento, e essa aula a gente tratou sobre gestão ambiental em si, né? Revisando conceitos que a gente já tinha estudado lá na disciplina de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, e pegando alguns novos elementos, né, novos assuntos, como a questão do ESG e dessa responsabilidade que tem que ser assumida pelas empresas atualmente perante esse novo cenário que a gente está enfrentando no mundo todo, que é uma visão muito mais ecológica, de respeito com a questão ambiental. E aí, nesse sentido, a gente vai estudar na aula de hoje um outro conceito, né, que é bem, digamos, novo, digamos assim, no que diz respeito ao campo acadêmico, assim como a bioeconomia e o próprio ESG que a gente já citou, que é o termo do agroambientalismo, né? Essa palavra, eu acho que dá para, inclusive, se enquadrar como um neologismo, né, que é aquela área da língua portuguesa onde a gente considera novas palavras que vão surgindo com o passar do tempo, com as mudanças, né, que o mundo vai tendo. E o agroambientalismo, inclusive, se a gente procurar nos dicionários, a gente não encontra uma definição, né? Mas do que trataria nessa concepção? Seria uma visão que une o pensamento do mundo rural, que é chamado de ruralismo, com o pensamento ambientalista, né? Ou seja, a preocupação do meio ambiente sendo aplicada, né, pelo produtor rural, que basicamente a gente teria aí a própria gestão ambiental sendo aplicada, só que de uma forma ideológica, eu diria. Eu acredito, inclusive, que o termo agroambientalismo ele vem surgindo como uma expressão ideológica de produtores rurais ou de simpatizantes do agronegócio com essa questão ambiental, né? Até como objetivo de você atacar essa visão distorcida que ainda se tem que agronegócio e meio ambiente precisa ser olhado, né, de uma forma diferente, como se fosse algo inseparável, algo que para quem estuda o setor de fato é uma concepção que não consegue ser compreendida, né? Isso porque a base do agronegócio, né, como principais recursos que a gente tem, é o meio ambiente, é o solo, são os recursos hídricos, o tempo e a maneira como a gente maneja as nossas ações diante da temperatura, das condições climáticas. Então, não tem como você separar uma coisa da outra, né? Até porque qualquer empresário que preza por uma boa utilização dos seus recursos, obviamente que ele vai respeitar o meio ambiente. Nenhum produtor rural consciente que estuda, que tem uma noção básica daquilo a qual ele habita, ele vai desperdiçar um recurso como um solo, um recurso hídrico, simplesmente porque ele quer, porque ele acha que isso é possível. É o mesmo que considerar, por exemplo, que um profissional da área de linguagens, né, da língua portuguesa, não vai gostar ou vai ficar falando mal da literatura, né, como se isso fosse possível. Uma pessoa, por exemplo, que é formada na área de finanças, né, comércio financeiro, por exemplo, vai desperdiçar dinheiro só porque tem muito, né? Então é uma concepção completamente errada e que não adianta a gente nem discutir com as pessoas que ainda insistem em fazer diálogos ofensivos do ataque ao nosso setor, porque isso só mostra o quanto elas são desinformadas e, obviamente, às vezes até mal intencionadas no que diz respeito a querer construir um diálogo de forma ofensiva e que, obviamente, não tem base para que isso possa se consolidar, né? Obviamente, dentro das nossas possibilidades de reconhecer as deficiências do nosso setor, para obviamente deixar bem claro
que não é para utilizar um produto como o agrotóxico de uma forma incorreta, ou utilizar os outros recursos naturais do meio ambiente de forma incorreta, porque a gente é formado para isso. Muito pelo contrário, a gente está estudando aqui desde o primeiro ano conceitos básicos ligados ao meio ambiente, justamente para fazer o que é correto, para fazer a coisa certa. Se alguns de vocês, depois de formado, for praticar a agropecuária de uma forma que é considerada errado dentro do ponto de vista ambiental, isso vai partir do caráter e dos valores de vocês, né? Mas não da formação profissional em agronegócio. Então, nesse sentido, vamos visualizar um vídeo bem breve com o professor Chico Graziano, né? Para quem não conhece, né, vai conhecer a partir de hoje, e aí se tiver interesse em procurar seus livros, seguir nas redes sociais, é uma das pessoas que são bastante expressivas no meio do agronegócio e que levantam bastante essa bandeira do agroambientalismo e do porquê que a gente tem que deixar essa visão distorcida de lado, de que são duas áreas diferentes, e começar a entendê-la como uma área única. Então vamos lá visualizar o vídeo. O agronegócio, aqui pela TV Jovem Pan, pela rede Jovem Pan de rádio, com Chico Graziano. Chico Graziano é uma personalidade admirável, jovem, né, uma mentalidade jovem que admiramos bastante. Foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo e, à época, um trabalho genial que eu vi o Chico fazer, integrando as cadeias produtivas, como é o fundamento do agronegócio. Posteriormente, secretário de Meio Ambiente, com um trabalho extraordinário no aspecto da queima da cana, prêmios como Município Verde. E hoje o Chico desenvolve um conceito que é o conceito agroambiental. Chico Graziano, obrigado por estar aqui conosco. E esse mundo, então, a síntese, não é? Agroambiental. O que é isso? O que você está fazendo? E o que nós vamos usufruir desta sua visão? Oi, Tejão. Bom, prazer é meu estar aqui com você, né? Há tempos eu falo do agroambientalismo. De onde que surgiu isso? Especialmente naquela época da discussão mais acirrada sobre o Código Florestal, há uns 6 anos, 8 anos atrás, durante esse período, eu sempre fiz muitas conferências, dou aulas sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, e quando eu ia falar numa universidade, ou ia me expressar aqui e ali, volta e meia alguém me perguntava, professor, eu não entendi aqui, você é ruralista ou você é ambientalista? Eu falava, caramba, de novo, eu falava, eu sou os dois. Como os dois? Eu sou os dois, eu sou ruralista, porque sou nascido numa fazenda, sou engenheiro agrônomo, defendo o agro até morrer, sou caipira até hoje, morando em São Paulo há mais de 30 anos, mas eu desde moleque, né, sempre curti a natureza, depois eu fui produtor orgânico, né, eu ajudei a criar a SOS Mata Atlântica, então a vida é o seguinte... Amigos ambientalistas aqui, veja, o Chico fez orgânico, Mata Atlântica, portanto estamos falando com uma personalidade bastante não maniqueísta do assunto. Eu tenho fazenda, toco fazenda de gado, minha filha aqui, que é agrônoma, Ingrid, que me cuida para mim, basicamente, né? Então eu sou fazendeiro, né? Sou pecuarista e sou ambientalista, né? Então eu acho que... E agora, depois que aprovamos o Código Florestal, o mundo está evoluindo, eu percebo que essa ideia do meio ambiente e do agronegócio estão se fundindo. Então o meu conceito talvez tenha agora alguma chance de prosperar. Eu sou um agroambientalista, entendeu? E nas tuas aulas, nas suas palestras, qual é o conteúdo que você integra? Qual é a integração de conteúdos para esta proposta agroambiental? É exatamente a discussão que em aula dá para você fazer com mais calma, né, Tejão? Mostrando que não existe incompatibilidade entre você produzir com qualidade e você seguir as regras das boas práticas agrícolas da proteção ambiental, né?
Por que isso foi possível? Por que isso hoje é possível e de onde que vem a vantagem contemporânea desse processo? É que nós temos tecnologia. Né? Então, o avanço tecnológico tem gerado novos conhecimentos e novas formas de produção capazes de compatibilizar. Isso vale para o agro, vale também para a indústria, vale para o urbano, por exemplo. Antigamente, uma indústria, uma fábrica, era naturalmente poluidora. Sim, é verdade. Hoje, as fábricas podem existir, elas têm filtros, elas têm processo de produção, não precisa utilizar mais aquelas porcariadas químicas todas. A agricultura também. Você fazia agricultura antigamente, lembra? Matava a formiga saúva com BHC. Quer dizer, tem coisa mais mortífera. BHC, mata a saúva, mata o aplicador, mata tudo. Né? Então, hoje BHC é proibido, você usa piretroides. Então, o avanço da tecnologia possibilitou você ir resolvendo a equação, que é uma equação fundamental. Como a civilização consegue, ao mesmo tempo, persistir, progredir e manter a sua qualidade de vida. Chico, os nossos amigos, tem alguns amigos nossos do Mar do Campo, eles reclamam, dizem que essa conta cai toda nos ombros do produtor rural. Isso é verdade? Em parte é verdade. Custos, em alguns casos, oneram. Como oneraram os industriais? Mesma coisa. Você tem que botar um filtro, senão por exemplo, na usina de açúcar, na destilaria, aquela coisa era extremamente poluidora, tem que botar filtro. Quem que pagou esse filtro? O industrial, quer dizer, ele foi onerado? Foi. Né? Então, há custo sim. E agora, a sociedade tem que ver com políticas públicas, né, como que ajuda a compensar esses custos. Por exemplo, programa ABC de financiamento, tem crédito subsidiado, então o governo está ajudando, o crédito subsidiado está favorecendo. Eu acho que nós estamos agora nesse momento, como através de políticas públicas ou de uma melhor remuneração do produto, se ele é ambientalmente responsável, ele poderia ter um preço um pouquinho melhor no mercado. Vai pagar essa diferença de preço? Consumidores exigentes pagam. Então, você tem reflexo de rentabilidade associada à sustentabilidade. Agroambiental é uma proposta que não tem volta. Nós vamos a ela inexoravelmente no futuro. Exatamente. Eu pergunto o seguinte, eu vou dar minhas conferências ou as minhas aulas lá nos meus MBAs da Fundação Getúlio Vargas. É o seguinte, você quer dominar a agenda ambiental ou você quer engolir? Porque ela vai vir. Entendeu? É uma bela questão. Ela vai conosco ou sem nós? Você quer engolir ou você quer dominar? Então vamos estudar melhor isso, vamos nos preparar. Aí você vai parar de reclamar de ambientalista, que tem muito ambientalista, muito bocó mesmo, só que você é o seguinte, senta com ele na mesa, preparado e discute. Porque você só ficar atacando pedra, nós vamos ficar apanhando a vida inteira. E tem ambientalistas sérios, espetaculares, muitos, extraordinários. A coisa do maniqueísmo, né? Ele é nós e eles, né? Essa coisa tem que ser encerrada também no país. E outra, então é o seguinte, olha, agora, a lei diz, você pode fazer o manejo sustentável da reserva legal, ok? Tá bom. O que é isso mesmo? Quem sabe fazer isso? Tem agrônomo para fazer isso? Quem que sabe elaborar manejo sustentável de reserva legal? Isso significa, Chico, que é possível você fazer alguma exploração econômica lá? Não é só mantê-la como... Não, as APPs manter. Preservação total. As reservas legais podem ter manejo sustentável. Sabemos o que é isso? Quem sabe fazer projeto disso? Olha, bela pergunta, hein? Entendeu? Então, vamos dominar essa agenda e vamos avançar. E pode ser uma fonte econômica extraordinária. Claro. Não é? Claro. Ô, Tejão, se eu me formasse hoje, eu sou formado há mais de 40 anos já. Se eu me formasse hoje, sabe o que eu ia fazer? Eu ia montar um viveiro. Bela dica aqui para os jovens. Produzir muda. Mudas. Caramba! Sementes mudas desse mundo. Olha a demanda, natural. todo mundo está sendo obrigado a plantar, replantar, recompor, não sei o quê. Então, você tem oportunidades, né? Você tem problemas e você tem oportunidades. Sempre é assim. Chico, uma atividade que você está bem envolvido nela agora e que é um aspecto aí que o mundo moderno nos coloca, que é a comunicação em rede do agronegócio. O que você está fazendo e o que você observa neste campo de problemas e de oportunidades? Ô, Tejão, eu em política, porque eu sempre tive vida política, pública, eu aprendi a trabalhar com o digital, desde a campanha presidencial de 2010. De lá para cá, tenho prestado
consultoria e feito trabalhos nessa área de comunicação digital, comunicação em rede. Qual que é a minha avaliação sobre o agro nisso? Olha, é de chorar. É de chorar. É de chorar. Mas É de explica chorar. aqui, qual é o choro? O que você vende? Não, Traumático. o pessoal está completamente fora da rede. As nossas entidades, as nossas empresas, elas são muito fracas. Elas não parecem que não descobriram o mundo digital ainda. O mundo inteiro está no Facebook, no Twitter, no Instagram. E aí você vê uma outra coisa acontecendo quando você vai pesquisar. Então, nós reclamamos que a imagem do mundo urbano sobre o agro é uma imagem distorcida e nós não investimos nessa imagem onde mais hoje deveria ser, que é na rede E é social. onde a pessoa fica todo instante, toda hora E molecada. ali fuçando. E a linguagem nossa é antiga, velha. Tem líder, Rabugenta, às vezes, né? cá entre nós, tem uns líderes nossos que a gente ia pedir para eles assim: você não quer ir dar uma descansada, botar um pessoal mais novinho aí no celular, sabe? Então, a linguagem no mundo da comunicação hoje tem que ser muito mais moderna, atualizada. Verdade. Nós somos ruins disso. E quem tem falado isso muito também é meu amigo Rodrigo Mesquita. Muito. Estadão, Agência Estado, hoje também trabalhando com isso. Que nós estamos estupidamente atrasados na coordenação, né, deste mundo maluco, que é essa coisa gigantesca das redes. E você está trabalhando com isso. Eu trabalho com isso, com Ótimo. digital. Ótimo. Meio ambiente, agroambiental e o mundo das redes digitais. Agora, Chico, você tem uma larga experiência no mundo político, nesse mundo da gestão pública, né? Você tem uma carreira impecável nesse assunto. E aqui eu quero que você comente, no encerramento da nossa entrevista, esta confusão toda institucional, esta crise de corrupção política, delação todo dia. Isto termina com a confiança do Brasil. E agora, recentemente, o pessoal do Mercado Comum Europeu mandou uma carta ao ministro Blairo, dizendo que não somos confiáveis e que o governo também não é confiável. Como você vê, como nós vamos superar este... Na linha de que você está dizendo, todos nós temos que participar mais, né, da nossa contribuição, não das formas tradicionais como sempre fizemos, mas nós temos que ser capazes, quem está na minha geração, na nossa geração, a sabedoria maior nossa é abrir a porta para os jovens. Quem será capaz de mudar o Brasil não é a nossa geração, são as novas gerações. E a nossa responsabilidade é dizer, venham. Então, nesse sentido que eu tenho uma luta pela renovação das lideranças políticas. Tem gente que, se você não aguenta mais ir nas reuniões, você vê sempre as mesmas pessoas. Venham, turma. Nós temos que abrir as portas, aí eu acredito que o agro vai estourar. Chico está, na minha opinião, corretíssimo e eu endosso. Renovação de lideranças, novas forças, novas gerações têm que vir aí. E já estou convidando o Chico aqui, 23 de setembro, Agro Rock, em cima da Galeria do Rock em São Paulo, no São João. Lá tem horta maravilhosa. Pessoal, deu para conseguir visualizar o vídeo direitinho? Sim. Ok. Eu dei uma acelerada, certo, do meio para o final, porque ia tocar em um ponto de política, né, e já é desde 2017, no caso, e aí ia entrar em assuntos que, no caso, não seriam pertinentes para a gente. Mas, enfim, o que deu para compreender sobre o conceito aí de agroambientalismo? E gostaria de saber também se vocês já conheciam esse conceito. E se não conheciam ou conheciam, o que acharam dele? Fiquem à vontade para escrever no chat ou pelo microfone mesmo. No vídeo ficou bem notório, né, que a questão da tecnologia foi quem compactuou, né, esses dois lados, né? O lado do agronegócio com o lado do ambiente em que vivemos, né? E ficou também claro que a questão do agroambientalismo exige muito também de políticas públicas, né, para atribuir valor monetário ao produto
do produtor, a respeito do preço atribuído, né? E esse conceito de agroambientalismo, eu já havia, como é que se diz? Eu, se não me engano, foi o senhor que repassou para a gente nas nossas aulas do primeiro ano. O senhor comentou em sala alguma coisa sobre o conceito de agroambientalismo, mas eu não tinha essa visão que eu tenho agora depois desse vídeo, sabe? A respeito que ele conceituou tudo, né? Até a respeito que ele falou, como é que se diz? Da renovação de lideranças, né? A questão da introdução dos jovens, a questão da linguagem, né? Do mundo da comunicação, a questão da participação das empresas nesse mundo virtual, né? A respeito da tecnologia. É isso, eu acho. Muito bem, boas observações. E aí, no caso, você tocou no assunto que foi colocado, né, sobre a questão de agregação de valor dos produtos, que é muito importante, né? Que ele também chega a citar a questão do novo Código Florestal, não sei se vocês recordam, né? Ele falou aí sobre a reserva legal, sobre a área de preservação permanente, as APPs, que é o que a gente estudou lá em sistemas agro-silvopastoris, e ele chega a fazer a pergunta, que não é respondida, fica implícita, né? Quem é que vai fazer isso? É um agrônomo? Quem é o profissional que vai fazer? E no caso, seriam as pessoas ligadas ao meio ambiente, né? E por isso mesmo é que deve haver a boa comunicação entre esses dois profissionais, né? Interessante quando ele coloca também que ele foi um dos fundadores da SOS Mata Atlântica, que é uma das mais importantes associações, organizações, aliás, não governamentais no nosso país de proteção, né, à nossa floresta da Mata Atlântica. E também diversas organizações ambientalistas, como o WWF e Greenpeace, embora muitas vezes a gente veja alguns comentários que sejam atacando o agronegócio, mas inclusive essas empresas contratam profissionais de agronegócio para poder formular estratégias para a gestão agropecuária, né? E aí, obviamente, o produtor rural que aplica esse conceito, ele consegue agregar valor aos produtos, né? Aqui, embora no nosso país a gente não tenha muitos consumidores que desejam isso, mas o produtor rural que quer exportar para fora, ele tem que levar essa certificação de que o produto dele, ele cumpre normas ambientais, porque senão um consumidor como o europeu, ele não paga por esse produto, né? A Larissa está colocando aqui que foi bem transparente, né, a descrição. A Luanda está falando que a internet dela caiu. Luanda, depois, se você quiser mais tarde visualizar o vídeo na íntegra, quando estiver disponível lá no Google Sala de Aula, você pode rever, tá? Clarice está colocando que a nova geração do agronegócio já é inserida nos meios digitais, né? Boa observação, né? Também o Luciano colocou e que é destacado no vídeo, que é essa importância de fazer essa comunicação com a sociedade, o que não é nada fácil, né? Hoje, talvez a campanha mais expressiva em relação à conscientização do agronegócio seja aquela que é vinculada pelo Grupo Globo, principalmente pela TV Globo, que ficou muito popular, né? Que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Mas muitas vezes a gente vê o comercial e não sabe o que aquilo ali é uma campanha. Toda vez que a gente vê um daqueles vídeos, no final tem um site que aparece para você visitar, né? E esse site tem lá diversas e diversas matérias, vídeos, que é uma campanha da própria Rede Globo no que diz respeito à conscientização da sociedade e que tem patrocínio de diversas marcas que produzem, por exemplo, máquinas agrícolas, né? Para quê? Para acabar com o preconceito do setor, né? E aí eu já vi, inclusive, novamente, pessoas, né, que são desinformadas atacar essa campanha. A Globo está fazendo propaganda do agronegócio como se fosse um setor moderno e é o setor mais atrasado. Então são comentários completamente infundados, né? E por que é feita essa campanha? Justamente para mudar essa concepção que a maioria das pessoas, infelizmente, tem em virtude da desinformação. Por volta de 2012, 2011, 2012, teve uma outra campanha, mas que ficou só nos meios digitais, na internet, mas que contava com muitos
celebridades, como, por exemplo, atores como Lima Duarte, onde eles divulgavam também o setor. Era uma campanha que foi chamada de Sou Agro, né? Onde incentivava a gente dizer que todo mundo faz parte do agro e que ele é importante. Mas nas próprias campanhas a gente já vê essa dificuldade. Quando o nome da campanha é Sou Agro, ou diz que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, se diz agro e não agronegócio, porque se já colocar agronegócio, aí algumas pessoas já olham com outros olhos, né? Então existe todo um caminho a ser percorrido para a gente quebrar de fato esse preconceito. E aí, como a Clarice está colocando, né, essa questão, e o próprio Chico Graziano colocou, essa nova geração, que é a geração de vocês, que já está inserida na internet, ela tem uma missão de, obviamente, trabalhar essas questões, né? A própria turma do terceiro ano, né, do ano passado, que ainda está na escola por meio do estágio que ainda está acontecendo, tem como projeto social desse ano divulgar informações sobre o agronegócio regional aqui da cidade, né? E obviamente que isso é muito importante, né? A forma como ele descreveu, né, essa possibilidade de a gente não encontrar tanta informação relevante, de fato acontece, né? A gente tem o site da Associação Brasileira de Agronegócio, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde tem muita informação e material bacana, né? Mas isso circula pouco, né, em mídias sociais. E aí o que acontece? Quando alguém de vocês está numa rede social como o Instagram, por exemplo, acaba por seguir muito mais uma página de um curso ou de uma pessoa que cria aleatoriamente, que às vezes vincula informações bacanas, mas às vezes uma informação que deprecia também a área do meio ambiente. Isso, obviamente, não é relevante, que é o outro lado negativo das redes, né? Você tem acesso à informação, mas a internet também deu muita voz a pessoas que não têm propriedade para se falar de algo, né? Então, a pessoa, por exemplo, vê 5 posts no Instagram de um determinado assunto e já se sente um doutor sobre esse assunto, sai compartilhando essa informação sem checar a fonte, e obviamente que isso causa todo esse problema de desinformação que a gente tem hoje, né? Antigamente a gente citava professores, autoridades políticas, cientistas, pessoas que realmente entendem sobre determinado assunto. Hoje, qualquer pessoa escreve alguma coisa e essas pessoas tiram um print e saem reproduzindo, e muitas vezes uma informação que está ligada a uma questão séria, como no caso da própria Covid-19, quando há uma informação completamente fora da realidade. Então, vocês, como pessoas, alunos diferenciados, que estão numa escola que tem uma formação diferenciada, que te qualifica realmente como profissional, tem que ter também esse pensamento profissional de selecionar aquilo que vocês estão lendo e aquilo que vocês estão reproduzindo nas redes sociais, para que não haja aquele mesmo posicionamento que está muito comum dos dias de hoje, de a gente achar que entende sobre qualquer assunto e sair reproduzindo, cometendo uma irresponsabilidade, que o mundo está mudando e já começa a apertar, né, algumas leis para que você responda juridicamente por ofensas, por mentiras que são colocadas nas redes sociais, né? E obviamente a gente tem aí todo um caminho a percorrer, inclusive para o surgimento, né, de influenciadores digitais, que a gente tem em tudo que é área, mas no agronegócio a gente tem ainda de forma muito tímida, de pessoas que se dedicam a buscar falar sobre esse setor, né, e obviamente isso é um segmento que deve ser explorado, né, e obviamente que tem que ser plural, né, a gente tem que ter a pessoa que defende a utilização dos produtos químicos, obviamente na sua dose correta, a gente tem que ter pessoas que defendam as agriculturas alternativas, que defendam produções integradas, mas obviamente cada uma dessas visões elas têm que se complementar e não disputar uma com a outra, denegrindo, né, o posicionamento das demais, né? E, obviamente, a gente tem que saber olhar para cada um desses posicionamentos e extrair o que for de melhor para a gente, né? Sem ter apenas uma linha referencial, que é isso que está acabando com o bom convívio nas redes sociais, né? Se eu gosto de uma coisa, só sigo
páginas ou pessoas ligadas a essa coisa, então eu vivo numa bolha e não vou aceitar um argumento que vem de uma pessoa que tem um pensamento contrário, né? Então, isso faz com que a gente tenha um pensamento muito fechado, que a gente não considere a visão do outro como a de um ambientalista também, ou de alguém que é ruralista, mas que tem um posicionamento ambientalista, e eu posso considerar como ambientalista algo que não tem nada a ver com a área do agronegócio, né? Então, quando a gente se restringe a uma bolha, né, eu digo uma bolha, apenas um universo de pessoas ou de páginas que falam apenas sobre um determinado assunto, eu acabo restringindo a minha capacidade de aprender com o outro, né? E eu fico pensando igual a todo mundo, igual aquele grupo a qual eu estou inserido. E um mundo onde as pessoas pensam igual, que não sabem considerar a opinião do outro, é um mundo, obviamente, muito mais pobre e com muito mais dificuldade de crescer e se desenvolver. Assim como as pessoas, né, vão ter dificuldade de crescer e se desenvolver como profissionais quando não consideram a opinião do outro. A Jane está colocando que o termo ambientalismo já remete a algo sobre o meio relacionado com, o meio ambiente, aliás, relacionado ao setor do agronegócio. Porém, ela não sabia desse conceito, né? Assim como acredito que muitos não conheciam, né? É uma expressão nova, assim como a bioeconomia, que obviamente a gente, como profissionais que querem serem atualizados, já tem que entender sobre essas novas interpretações. De fato, se você for caçar um livro hoje que fale sobre ambientalismo, você vai ter muita dificuldade, né? Nesse sentido, né, o próprio material didático, né, que a gente tem para falar sobre agronegócio, hoje todo ainda é em nível superior, ou seja, nível de faculdade ou de pós-graduação, né? Por isso que é muito difícil trabalhar com as apostilas de vocês, porque tem uma linguagem diferenciada, que é outro ponto que o Chico Graziano toca, que é essa necessidade, né, da gente ter uma forma de conversar com vocês que seja mais compreensível, para que vocês conheçam os conceitos básicos e, a partir, sim, se apropriem dos conceitos mais grandiosos do setor e que exijam uma complexidade de entendimento maior. A Sara está colocando que passa muita coisa sobre o agronegócio na Globo, desde propagandas e a programas tipo Globo Rural, exatamente. Depois ainda tem aquele papo que a Globo não mostra, né? A Larissa está colocando que no rádio também, todos os dias tem como se fosse uma matéria falando um pouco sobre o agronegócio. Muito bem, né? Inclusive, o próprio vídeo que vocês assistiram é de um programa de rádio chamado A Hora do Agronegócio, né? Que ainda existe, né, na Rádio Jovem Pan, e que vocês, inclusive, podem ouvir na versão podcast, né, nos aplicativos de tocadores de áudio. A Sara está colocando que ontem viu no Jornal Nacional que a safra de soja esse ano deve ter um aumento de aproximadamente 6%, exatamente. E a Luanda está colocando que precisamos de um agroblog, né, ou seja, um blog para falar sobre o agronegócio, né? E é uma ideia muito interessante, né? Porque quanto mais canais se tiverem para falar sobre isso, obviamente que a gente vai estar levando mais informação para as pessoas, né, que obviamente necessitam conhecer essa realidade, saber que aquela caixa de leite que está levando tem toda uma história ali por trás, né? Por exemplo, a caixa do leite Betânia, por exemplo, eu estava observando, tem uma campanha agora nela para contar a história das mais de 4.000 famílias que são beneficiadas, né? Que elas normalmente são organizadas por cooperativas, né? Então, a Betânia é uma grande empresa, mas que ajuda muitos pequenos produtores familiares a ter o seu sustento a partir da produção de leite, né? E aí nas caixinhas de leite dela agora, em cada uma vem contando a história de um produtor rural e vem um código QR que a gente pode ler com a câmera do celular e conhecer, né? Ver um vídeo dessa família e conhecer a realidade dela. Então isso é uma forma interessante da pessoa, né,
cidadão que mora, por exemplo, lá no centro de uma cidade como Fortaleza, né, bastante urbana, entender, né, como o agronegócio ele atinge, né, o meio urbano e como ele é importante. Obviamente precisa ser um setor que deve ser valorizado, né? Os números estão sempre mostrando isso. Recentemente saiu os números do Produto Interno Brasileiro. Mais uma vez, o nosso setor foi o único a crescer. E, obviamente, tem muitas áreas ainda a se expandir e cadeias produtivas que precisam ser reconhecidas. E essa ideia que é colocada pela Luanda, né, que até os colegas concordam aqui, que acharam bacana, Larissa até citando aqui que vai virar uma influência do agro, muito bom, ideia interessante, né? Ou mesmo fazer como um trabalho de conclusão do curso, né, como a Luanda está colocando, é interessante porque não apenas para pegar o público que faz, por exemplo, um curso de agronegócio, como nós temos vários, né, principalmente os cursos das EPs aí ao longo do estado do Ceará, que são em torno de uns 20 cursos, mas também para fazer com que essas informações cheguem a outras pessoas, né? Diversos digitais influencers, como, por exemplo, Tiago Nigro, Natália Arcuri, começaram a falar sobre finanças no YouTube, por exemplo, e fizeram com que muitas pessoas começassem a se organizar financeiramente, né? Outras pessoas começaram a falar sobre a cultura fitness, outras sobre se alimentar bem, outras sobre uma prática esportiva como a corrida. E isso primeiramente atinge pessoas que gostam do assunto e depois vai até pessoas que não conheciam sobre esse assunto, que foram fazer uma pesquisa, gostaram do assunto e acabaram entendendo mais e mais sobre esse assunto. Daí a necessidade da gente ter, né, de fato, a construção de plataformas como essa através de pessoas que se comprometam a ter, obviamente, uma boa comunicação com a sociedade em relação a esse assunto. A Clarice está colocando que vem até ensinando a reutilizar a caixa para fazer uma capinha para cadernos. A questão da caixa do leite, né, Clarice? Exatamente. Assim como muitos outros produtos, eles estão dando alternativas para que a embalagem ela receba uma reutilização. A Clarice está colocando que ajudaria a melhorar a visão das pessoas em relação ao agronegócio, né, ações como essa. Que aqui nós temos pessoas bem desenroladas, que dava para fazer sim, né, uma atividade como essa, de fato temos, né, inclusive umas que já são praticamente influenciadoras. Pois é, se animaram com a ideia, né? E, obviamente, conversem sobre isso, né? Pensem na possibilidade. Tem muitas pessoas que, inclusive, conseguem ganhar bastante dinheiro com isso, né? Empresas do setor, né, se interessam, né? Veem que isso está trazendo um benefício e patrocínio, então é uma ideia louvável. E como foi colocado no próprio vídeo, né? É vocês que têm a missão de mudar a realidade desse nosso país, né? A gente enfrenta hoje, como foi bem colocado no final, um cenário onde, principalmente a questão ambiental, está muito problemática e onde a responsabilidade vai para as costas do produtor rural, de certa forma, e, obviamente, como que os profissionais do meio ambiente, os profissionais do agronegócio se organizam para resolver esses futuros problemas, obviamente, é algo que vai fazer a diferença. Portanto, é importante conversar sobre isso e, principalmente, construir esses canais de diálogo, né? Eu digo com a maior sinceridade do mundo, né? Uma das pessoas, alguns dos profissionais que eu tive melhor relacionamento, ainda tem até hoje dentro dessa escola, é a professora Camila, do curso de Meio Ambiente, assim como eu tinha com o professor Elton e o professor Vanger, né, que também eram do curso do Meio Ambiente, né? Então, obviamente, tem que acabar com essa história e entender que a gente só pode somar junto. Obviamente que uma hora ou outra a gente sempre vai encontrar diferenças de ponto de vista, mas como é bom que a gente discorde, porque aí a gente pode praticar, né, essa capacidade de entender o outro, né? Então conversem também
com colegas do curso de meio ambiente, debatem sobre esses assuntos, porque vocês só têm como crescer como profissionais em relação a isso. Ah, eu não tenho vocação para isso não, viu, Luanda? Eu vou afastar o pessoal. Muito bem, se animaram com a ideia, que bom, né? Bem, pessoal, mas aí em torno desse conceito, né? Inclusive, talvez agora até alguns de vocês se reconheçam como agroambientalistas. Se a gente for parar para pensar, é algo que a gente está dando nome agora, mas é o que já existia praticamente, né? Quem assiste um programa como o Globo Rural já viu diversas e diversas matérias de produtor rural que dá exemplo, né, de como a gestão da sua propriedade ela é ela é cuidadosa no que diz respeito ao meio ambiente, como ele tem prazer, né? Muitos produtores rurais têm prazer, têm orgulho, né, de dizer que tem animais silvestres habitando a sua propriedade, que conseguem produzir mais sem ter que aumentar a área de produção. Então, só é uma situação que a gente até pode enxergar o conceito como novo, mas a prática já existe há muito tempo, talvez desde o início da agropecuária. É como, por exemplo, o ato de você tirar uma selfie. Desde a época que a gente tinha câmera, né, que nem havia celulares com câmera, era aquela câmera comum, né, que talvez vocês nunca chegaram a ver na vida, que era um pouco mais pesada, grande, que só profissional tinha. É, as pessoas faziam o que a gente chama de autorretrato, que era pegar a câmera apontada para si mesmo, né? E aí a gente passou a chamar de selfie depois que a câmera foi para o telefone, mas de fato o ato já existia. E obviamente esse pensamento agroambientalista de prática já existia. Vamos ver agora como que uma propriedade rural, por exemplo, ela pode ser modelo na prática da agricultura ambientalista. Vou expor aqui mais um vídeo para vocês para que a gente possa visualizar. Gosta? A cultura familiar envolve mais de 80% dos estabelecimentos rurais do estado. Dada essa importância, foi instituído o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que busca o desenvolvimento econômico, social e ambiental da propriedade gaúcha. E em Rio Grande, a produção do Alvair é uma das unidades de referência do projeto. No município, o programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar é desenvolvido em 27 propriedades rurais. Cada uma delas tem um plano de ação construído em conjunto entre a equipe da matéria e o produtor, como é o caso da produção do Alvair na localidade de Palma. Rio Grande e outros municípios do litoral sul, como São José do Norte, são tradicionais produtores de cebola que é plantada aqui na propriedade do Alvair. Mas nos últimos anos, o mercado não tem sido favorável para os produtores dessa cultura. E esse é um dos principais desafios a serem superados aqui na propriedade através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Meu pai já plantava, eu fiquei trabalhando com ele, pegar gosto pela coisa, né? Fui me equipando, e comprando ferramenta, adquirindo gosto pela coisa e foi indo e estou até hoje. Sim. E o senhor começou só com cebola, né? Meu pai na época plantava praticamente só cebola e milho, para o consumo das casas, para os animais. E aí depois eu peguei com o tempo já a intercalar com outras coisas, né? E tem alguns desafios para quem produz cebola, né, aqui na região. Quais são as principais dificuldades? Tá difícil de vender. Não é só cebola, é tudo. Principalmente cebola, porque diminuiu muito a produção aqui na zona.
Cara, os mais velhos se aposentaram, pararam de produzir. E os mais novos foram embora trabalhar na cidade. Então ficou muito poucos produtores. O que acontece? Tem pouca mercadoria e pouco comprador. Aí fica difícil. E foi por isso que o senhor buscou diversificar, Isso, plantar. intercalar um pouco outras coisas, que às vezes um não compra uma coisa, mas compra outra. Lá não tem uma coisa que vale pouco, já a outra vale um pouquinho melhor. Aí tu vai intercalando, né? Quando uma não dá, a outra dá. E tu consegue produzir quase que o ano todo. E desde o ano passado, a sua propriedade é uma das 2 unidades de referência do projeto de gestão, né? E como é que tem sido assim? Não, tem melhorado ultimamente. As informações, principalmente, coisas que às vezes tu não sabe, alguma doença que tu não sabe como tratar, eles te informam mais certo, tem conhecimento, né? Te indicam o que tem que fazer. Isso aí ajuda. Controlar as doenças e coisas. Sim. Para tu ter uma mercadoria melhor, né? Principalmente se não usar agrotóxico. Que eu tento usar o mínimo do possível. No plano de ação, são estabelecidas metas a serem alcançadas até 2019. E em cada município, 2 propriedades são selecionadas como unidades de referência. A do Alvair foi escolhida como uma delas por seu tempo de experiência e por seu compromisso com a qualidade da produção. O Alvair já é um produtor que nós trabalhamos há um bom tempo com ele, é um produtor que tem interesse em aprender, em trocar experiência, é extremamente aberto, né, a críticas, está sempre à disposição também, está completando o primeiro ano de exercício desse plano aqui nessa propriedade. Nós podemos constatar algumas situações que antes até nós não tínhamos assim bem claro, e muito menos ele, né? Então o objetivo é reduzir, aqui, né, especificamente nessa propriedade, é reduzir um pouco a dependência econômica dessa cultura e aumentando a diversificação de outras culturas para que ele tenha, no mínimo, a mesma renda, ou de preferência uma rentabilidade maior, através da implantação e desenvolvimento de outras culturas. Ok, então deu para visualizar, né, pessoal, que é uma prática comum, né? Na verdade, o agroambientalismo ele surge mesmo como um movimento ideológico, né, de você dar um nome, uma identidade para esse comportamento que, na verdade, já existe, né? E é interessante se a gente for parar para observar no exemplo do vídeo, que o que está acontecendo ali, esse acompanhamento que está sendo feito para o pequeno produtor rural, é justamente uma capacitação no que diz respeito a gerenciar a propriedade dentro de conceitos administrativos que vêm lá da gestão ambiental, né, de área de conhecimento de gestão ambiental. Então, isso mostra que a gestão ambiental, de fato, ela não se aplica apenas a grandes empresas, mas também o pequeno produtor rural, a partir do momento em que ele enraiza essa ideia, ele adota essa prática, você tem uma mudança na sua postura. Uma mudança muito simples, óbvio, que poderia acontecer, por exemplo, que a gente vê acontecendo muito na nossa região, é, por exemplo, o ato do produtor rural não jogar lixo no fundo do quintal, que acontece muito, né? E coloca lixo lá de todo jeito, que vai podendo criar micro-organismos, né, criar mau cheiro para o meio ambiente, se é um produto químico pode afetar o próprio meio ambiente. Então, são noções básicas que, obviamente, fazem toda a diferença. E se o pequeno negócio do agricultor familiar, aliás, se o grande negócio de uma agroindústria, por exemplo, ele tem que ser gerenciado dentro de aspectos da gestão ambiental, e, obviamente, em todos os aspectos, a gente quer que o pequeno produtor absorva conceitos administrativos para gerenciar o seu agronegócio, então a gestão ambiental ela tem que estar inserida, né? Então, existem bons exemplos e, obviamente, a extensão rural vai ser muito importante para poder disseminar esse conhecimento ao produtor. Ok, pessoal?
Ótimo. Então, agradeço a presença de todos, certo? Espero que tenha sido proveitosa a aula. A partir da próxima quinzena, a gente vai passar a falar especificamente do conteúdo da qualidade, certo? A gente já vai deixar a gestão ambiental de lado, porque a gestão da qualidade é muito ampla, mas talvez a gente pegue alguns assuntos para complementar. Não esqueçam que amanhã nós temos a avaliação diagnóstica a partir das 8h30. O Lucildo quer falar. Pode falar, Lucildo. Washington, eu queria a permissão do senhor para lançar o link aqui no chat para o pessoal responder, antes de sair. É um formulário, certo? Pois você coloca aí já do lado, eu coloco junto da frequência, certo? Tá certo. Pode colocar. Aí quem for respondendo do Lucildo, volta para o meu, e aí em seguida pode sair da sala. Cadê, Lucildo? Vou enviar agora, estava copiando lá. Pronto. Pronto, está aí o meu. Eu vou ficar aguardando aqui qualquer coisa, se tiver algum problema. Quem for concluindo aí, muito obrigado pela presença de todos e boa avaliação amanhã. Até a próxima.